Boa noite, Cristiane. Olá, boa noite, querido. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham. Uma Eita, alegria podermos estar no coração de Jesus, é. lar do coração, para esse encontro virtual. A alegria é nossa. Nós queremos agradecer a você por ter dito sim ao nosso convite e estar hoje aqui podendo falar desse tema que é tão atual, tão importante para todos nós. Agradecemos a você, agradecemos o pessoal que já está entrando. Boa noite a todo mundo que já está se conectando. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. O Ellerson, que alegria ter você. Alegria nossa de podermos estar juntos. Espero que a nossa noite seja de muitas reflexões, que possamos, junto do Evangelho, trazer aos nossos corações direcionamentos para a nossa jornada. Amém, que assim seja. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar? Então, eu convido a todo mundo para que possamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, silenciar a nossa mente, aquietar o nosso interior, para que possamos nos conectar com o plano maior, com o plano superior. Jesus amigo, aqui estamos reunidos em teu nome, necessitados da tua presença, do teu amparo, do teu apoio. Sustenta-nos, Senhor, nesses dias de grandes desafios. Que possamos ouvir a tua mensagem na noite de hoje, proferida pelo nosso irmão Wellerson. Que ele seja o porta-voz do alto, que as suas palavras possam ecoar nos nossos corações, mas que não as guardemos apenas dentro dele, que possamos nos sentir motivados para transformar esse aprendizado em prática diária no nosso cotidiano. Que possamos, Senhor, lembrar das tuas mensagens de bem-aventuranças, lembrar das tuas mensagens de motivação, de consolo, de paz, de esperança, e que possamos encontrar no Evangelho o refrigério necessário para as nossas dores. Abençoe o Ellerson, que ele possa falar as palavras que estamos necessitados de ouvir, que ele possa ser um instrumento teu, que ele esteja em totalidade nesse momento em tuas mãos, para que possamos, quando acabar a palestra de hoje, nos sentir melhores do que agora quando iniciamos. Abençoa-nos e sê conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. O Ellerson é orador, médium, escritor espírita, realiza palestras no Brasil, no exterior, possui 30 livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade. É voluntário do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É coordenador da Caravana da Educação, da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalhos no Brasil e na África. Inclusive, eu já li um livro seu, maravilhoso. Então, agora nós vamos passar a palavra para o Ellerson Santos, que vai falar para nós sobre um tema bastante atual e bastante necessário, que é ansiedade, uma abordagem espírita. Com você. Muito obrigado, Cristiane. Uma boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Aproveitem para compartilhar esse nosso encontro, convidando os amigos para estarem conosco nessas reflexões. Nós vamos fazer uma parte expositiva, que o nosso intuito é fazer realmente um bate-papo em torno da temática, e vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. O Lar do Coração carinhosamente convidou os nossos internautas, já desde ontem, a participarem, enviando as suas dúvidas sobre o tema. Mas você que está aqui conosco agora ao vivo, se tem alguma dúvida, pode escrever aí no chat e com certeza a Cristiane vai anotar e depois vai nos repassar
para nós fazermos as nossas considerações, dentro, é claro, das nossas possibilidades. Para a nossa reflexão de hoje, Cristiane, nós vamos tomar como base um livro que nós psicografamos, chamado Provérbios de Luz. É um livro onde o benfeitor espiritual Fritz Schein, ele toma alguns ditados populares, alguns provérbios que nos trazem muita sabedoria, e tem um em especial que fala a respeito dessa temática, que é a ansiedade. Inclusive o título da mensagem que ele traz é ansiedade. E o provérbio popular é pouco conhecido, mas ele também traz grande ensinamento para todos nós. Não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. Principalmente aqui no interior das Minas Gerais, é muito comum se falar esse provérbio popular, e é sobre isso que nós vamos comentar na noite de hoje. Mas antes nós queríamos trazer uma história, uma pequenina história, que nós vamos resumir para não prolongarmos muito, das velhas tradições orientais, que fala a respeito de um discípulo de Buda, chamado Ananda. Ananda viajava pelas terras da Índia, levando a mensagem do Samadhi, da iluminação interior. E certo dia, quando ele retornava para o monastério, ele passou por uma cidadezinha muito pequena da Índia, as estradas poeirentas, aquele sol escaldante, e ele estava com muita sede, quando ele foi buscar água num poço. E ali encontrou uma jovem pária, que estava recolhendo água para os afazeres domésticos. E quando ele pediu água a ela, ele que fazia parte de uma outra casta social, ela assustou-se, porque nas tradições indianas daquela época, um pária não podia nem encostar a sua sombra em alguém de outra casta, mas ele estava além dessas convenções. Então ela enche a sua mão com água e leva até a boca de Ananda, e quando ele está bebendo daquela linfa cristalina, ela o olha e fica apaixonada por ele. Ela sente algo dentro do seu coração que nunca havia sentido por ninguém. E o jovem vai embora, diz a ela o seu nome, Ananda, e ela fica atormentada pelo desejo. Ela quer, porque quer de todas as formas, encontrar Ananda novamente, se casar com ele. Ela começa a fazer planejamentos de como seria a sua vida ao lado daquele homem. E ela não sabia como fazer. Até que ela se recordou que a sua mãe, ela tinha o hábito de conversar com os espíritos, dialogar com as entidades. Então ela procura a mãe e diz que a sua mãe precisava fazer com que Ananda retornasse. Nem que para isso se utilizasse da feitiçaria, que ela utilizasse de outros artifícios, porque se Ananda não retornasse, ela iria se matar. E a mãe percebe que a filha está envolvida numa ansiedade terrível. Ela deseja ter os seus objetivos alcançados, mesmo que para isso seja necessário utilizar de recursos não apropriados. A mãe tenta explicar para a filha, mas ela estava irredutível. E a mãe, que muito amava a filha, com medo de que a filha pudesse realmente chegar às vias de fato do suicídio, ela começa então a fazer as suas orações, recorrer às trevas para conseguir atingir Ananda, mesmo sabendo que não iria conseguir, porque estava numa outra faixa vibracional. E nesse interim, Ananda já chega no monastério, é acolhido por Buda. Numa das noites, quando ele vai dormir, ele tem um sonho em que ele se encontra com essa jovem, que estava vestida de princesa, e ela ia dançando para ele, se despindo na oferta máxima do prazer. E Ananda acorda, álgido de suor, ali deitado na sua esteira, trazendo uma lembrança que havia tido naquela noite. Algum tempo se passa, o jovem não retorna como era esperado. A jovem, na sua ansiedade, recorre à mãe novamente, dizendo que não estava suportando mais. Então a sua mãe dá a ela uma ideia. Já que ela amava tanto a Ananda, por que ela não ia até a presença de Buda e dizia para o mestre de Ananda do seu ideal, do seu amor, do seu desejo? E a jovem se encheu de esperança. E ela vai ao encontro de Buda.
E quando chega ali no monastério, encontra-se com Buda, a jovem estava chorando, fala do seu amor incondicional por Ananda, o desejo de estar ao lado dele durante toda uma vida. Então Buda, muito tranquilo, diz para ela: se você quer Ananda, precisa chegar até ele. Então estude, se prepare, encontre a paz dentro do seu coração e eu te darei Ananda. E ela fica entusiasmada. Ela entra para o monastério, começa a estudar, começa a fazer meditação, a fazer oração, trabalhos manuais. Daí uma semana ansiosa, ela chega e diz: agora estou pronta, Buda, posso me casar com Ananda? Ele sorriu e disse: não, minha filha, estuda um pouco mais. Daí a 2 meses, ela acreditou que já estava preparada. Buda, meu mestre, agora já estou iluminada, posso me casar com Ananda? Ele disse: não, estuda um pouco mais. 1 ano depois, ela já não aguentava mais, não cabia em si, de tanta ansiedade. Ela disse: meu mestre Buda, por favor, deixe-me casar com Ananda. Ele disse: estuda um pouco mais, medita um pouco mais. 2, 3, 4 anos se passaram. E um dia, em que ela menos esperava, Buda chamou e disse: minha filha, hoje você está preparada para casar-se com Ananda. E mandou chamar então o seu discípulo. Ele veio ao encontro de Buda. Os 3 estavam reunidos naquela sala ampla. E então Buda disse a Ananda: essa é a jovem que eu escolhi para estar ao seu lado durante toda a sua vida. Naquele instante, a jovem que havia se transformado segurou nas mãos de Ananda, olhou para os olhos de Buda e disse: meu mestre, agora eu não preciso mais do corpo de Ananda, porque eu tenho dentro do meu coração. E de mãos dadas com Ananda, aquela jovem saiu da sala de Buda, Buda olhando aquela cena que comoveu o seu coração, e ele então diz uma frase que ficou marcada: a criatura só pode conquistar por fora aquilo que já conquistou por dentro. Essa história, ela nos fala muito dessa temática que hoje nós vamos tentar compreender, que é a ansiedade. Porque nós vivemos num mundo de imediatismo. Nós queremos tudo a tempo e a hora. Nós não sabemos esperar, desde as pequeninas coisas até aquelas que dizem respeito aos nossos ideais, aos nossos sonhos, aquilo que nós idealizamos para a nossa caminhada. E, de certa forma, nós vivemos nesse mundo do corre-corre, onde, às vezes, até inconscientemente, a ansiedade ela está presente. Desde o momento que nós nos encontramos numa fila para poder pagar uma conta, quando nós estamos aguardando o atendimento numa repartição pública, quando nós telefonamos para alguém, chama e não atende, quando nós tentamos entrar no computador, num dos sites, e aquela bolinha fica rodando, rodando e rodando, e não pluga no site que nós desejamos. Tantas situações em que a ansiedade está presente, e às vezes nós não nos damos conta. Mas algo que o benfeitor espiritual diz nessa mensagem, que nós achamos muito interessante, é que existem 2 tipos de ansiedade, que ele chama de ansiedade positiva e ansiedade negativa. Nós achamos muito interessante isso, porque quando nós falamos de ansiedade, a primeira coisa que vem à nossa mente é que é algo negativo, que é algo que nós não devemos vivenciar na nossa vida. Mas ele fala dessa ansiedade positiva, que é aquela que exprime aquele movimento de espera da chegada de algo muito importante, de alguém que nós muito amamos, o reencontro, um acontecimento, alguma realização. E ele se recorda de um livro que se tornou best-seller no mundo inteiro, traduzido por diversos idiomas, que é O Pequeno Príncipe, que há uma parte do livro em que o príncipe, ele diz
para um amigo que está aguardando. Se tu dizes que vai chegar às 4, eu te espero desde as 2. E essa ansiedade é aquela ansiedade gostosa, que nós sentimos bem, que nos faz bem. Quando nós estamos aguardando, por exemplo, alguém da nossa família, que há muito tempo nós não vemos, que vem nos visitar. Quando nós vamos encontrar a pessoa que nós amamos, na época do namoro, aquela ansiedade gostosa de poder ver, de poder tocar, de estar junto. Então essa é uma ansiedade muito positiva. Mas a ansiedade negativa, que pode se transformar inclusive em uma patologia, em uma enfermidade, é aquela em que nós não conseguimos controlar as nossas emoções. É quando começamos a gerar desequilíbrio emocional no nosso organismo físico. As mãos ficam suarentas, o coração fica palpitando, os batimentos cardíacos acelerados, a mudança do nosso humor. Às vezes a gente não consegue nem verbalizar as palavras de tão ansioso que nós estamos com determinada situação. E esse tipo de ansiedade merece um tratamento adequado. Então, diante da compreensão da ansiedade na nossa vida, nós precisamos ir dando direcionamentos. Por incrível que pareça, Jesus, o nosso mestre maior, no seu evangelho, ele nos fala a respeito da ansiedade. Quando ele nos diz, a cada dia basta o seu mal. Então é preciso que nós possamos vivenciar o presente, o agora. Porque o passado já se foi. Não há como nós retornarmos para poder reelaborar situações. Nós podemos aprender com o passado, mas voltar atrás não tem como. O presente é o momento do agora. E o futuro ainda vai acontecer. Porque a ansiedade é justamente nós queremos viver o futuro. Algo que ainda não aconteceu e nem sabemos se vai acontecer. Então, às vezes, nós estamos projetando uma viagem daqui a um mês ou daqui a um ano. Nós já ficamos um ano antes, já elaborando, já pensando, será que vai dar certo? Nossa, mas se acontecer um acidente? Nossa, se eu não tiver dinheiro? Então, nós vamos nos corroendo por dentro. Isso vai trazendo situações muito negativas para a nossa caminhada. Então, por isso que o ditado popular, ele é de sabedoria. Não é por acordar mais cedo, não é por muito madrugar que vai amanhecer mais cedo. Realmente, não é pelo fato de nós termos dormido pouco, não é pelo fato de nós madrugarmos. Tem pessoas que têm o hábito de levantar 5 horas, 6 horas da manhã. Isso não significa que o dia vai raiar neste momento, nessa hora que nós levantamos. Se é bom para nós, façamos. Mas nós não podemos supor que a vida, que o mundo vai girar ao nosso derredor. Então, quando nós sabemos lidar com as experiências do dia a dia, nós vamos, então, conseguindo vivenciar as experiências de maneira diferente, sem antecipar as situações na nossa mente, porque isso vai gerando realmente muitos distúrbios, muitas dificuldades interiores. Mesmo porque, conforme nós dissemos, nem sempre aquilo que nós estamos desejosos de vivenciar ou com medo que aconteça, pode acontecer ou não. Porque o nosso futuro, o nosso dia de amanhã, ele vai sendo elaborado a partir das nossas vivências do hoje. Tem até um outro ditado popular que diz que o futuro a Deus pertence. Nós vamos semeando, nós vamos trabalhando para poder conquistar. Não queremos dizer com isso que não podemos projetar. Isso é muito importante. Ter metas, ter ideais, ter objetivos, porque é isso que nos move. Quando nós, por exemplo, temos a meta de arrumar um emprego melhor, de comprar a nossa casa própria, de poder nos casar. Isso são objetivos que nós vamos traçando. Mas nós não podemos ser consumidos
por essa ansiedade de desejar que as coisas aconteçam ao nosso tempo e à nossa hora. Porque o certo é que o dia de amanhã chegará. Depois da madrugada sempre vem o amanhecer. É do próprio desenrolar dos acontecimentos da vida, da natureza. Então é esperar o dia, esperar a hora, para podermos então vivenciar aquele momento e usufruir dele da melhor forma possível. Porque do contrário nós vamos ficar sofrendo por coisas que ainda não aconteceram. Às vezes a pessoa vai fazer um exame para poder ter o diagnóstico de uma enfermidade e ela já vai toda sofrida por dentro, como se ela já fosse diagnosticada aquela enfermidade. Mas o exame é justamente para poder dar o diagnóstico, para poder dar a comprovação se é ou se não é. Nós não podemos cumprir por antecipado. Mas a nossa mente, ela vai elaborando, vai maquinando, isso vai minando as nossas energias. E de repente, quando nós recebemos um resultado, às vezes negativo, nós nem conseguimos usufruir daquela notícia tão positiva, que nós ficamos tão embotados naquele sofrimento, que nós não conseguimos. Outras vezes acontece de nós fazermos uma viagem. Vamos supor que a gente vai a um país que o nosso sonho era visitá-lo. Então nós chegamos naquele país, nós ficamos tão ansiosos de ver tudo, de visitar tudo, queremos tirar foto de tudo que vimos, até do nome da rua, das pedras, de tudo ao nosso redor. Quando nós retornamos de volta para o Brasil, de repente nós percebemos que não aproveitamos o tempo. Que ficamos tão ansiosos de ficar tirando fotos, de ficar olhando tudo ao redor, sem usufruir do local, que não absorvemos aquelas energias. Então a ansiedade, mesmo para as coisas positivas, quando ela não é bem direcionada, ela também traz os equilíbrios. É saber vivenciar aquele momento. O Wittgenstein ele diz, menos ansiedade e mais aceitação. Às vezes a ansiedade nos consome pela falta da aceitação dos desígnios de Deus. Nós queremos muitas vezes descrever para Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele não sabe. E nós queremos ensinar a divindade os processos pelos quais as coisas devem acontecer na nossa vida. Porque se não acontecerem da forma que nós idealizamos, da forma que nós desejamos, nós ficamos frustrados, nós ficamos infelizes. É preciso nós sabermos lidar com o tempo. E nesses dias de pandemia, está muito presente a ansiedade no nosso coração. Primeiro, por causa da incerteza. Nós estamos vivendo dias de incerteza. Nenhum de nós pode afirmar que a pandemia vai terminar daqui a um mês, daqui 6 meses, daqui a um ano. Nenhum de nós temos condições de fazer isso, nem a ciência está ainda se debruçando em estudos, estamos sendo vacinados, mas não nos dá imunidade total, ainda não se sabe como será daqui para frente. Tudo são incertezas. Então imaginemos se nós ficarmos dependendo do que vai acontecer amanhã para tomarmos decisões, para podermos seguir em frente. É preciso a gente viver o aqui e agora. E esse é um dos grandes aprendizados que a pandemia nos traz. De poder aproveitar um momento que nós estamos sendo convidados a vivenciar. Porque antes da pandemia surgir, nós vivíamos muito do futuro, de projeções, de idealizações, esquecendo de construir o agora, de plantar agora as sementes, para que mais tarde nós possamos colher os frutos. Então é um trabalho que nós vamos fazendo paulatinamente, de aprender a lidar com o tempo. Nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo. Uma das grandes reclamações da grande parte da população é de que não tem tempo para nada. E hoje nós temos tanto tempo e não sabemos o que fazer com ele. Quantas pessoas têm reclamado, pessoas que estão no isolamento social, que estão dentro de casa, que o dia passa
E que quando assusta já chegou a noite, que não fez quase nada, que não está tendo tempo de fazer nada, porque o tempo é a administração nossa. É um hábito que nós precisamos incorporar na nossa vida, de administrar o nosso dia, o que vamos fazer, quanto tempo vamos dedicar a tal ou tal coisa. Que às vezes nós nos assentamos de frente à televisão, agora com os recursos tecnológicos, muitas mídias, às vezes a pessoa senta, ela fica 6, 8, 10 horas assistindo uma programação. Hoje os canais fechados, alguns outros canais que possibilitam as séries, fazem aquela jornada de assistir um dia inteiro. Isso, às vezes, é produtivo, sair da rotina, mas quando isso nos envolve de tal forma que nós desequilibramos o nosso tempo, não sabemos aproveitá-lo, ficamos só nas redes sociais, no telefone, isso também vai nos desgastando. E no livro Eclesiastes tem aquele texto que é extraordinário. Há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de poder se entregar, há tempo de ficar recluso, há tempo de plantar e de colher. Nós vamos trabalhando esses recursos conosco mesmo, sabendo lidar com aqueles que estão ao nosso derredor. Porque ninguém está à nossa disposição para poder realizar aquilo que nós desejamos segundo as nossas exigências. Nós temos condições de administrar aquilo que nós fazemos, não o que os outros fazem. Então não tem como nós chegarmos, por exemplo, no posto de saúde e queremos ser atendidos a tempo e hora. Primeiro porque há pessoas que chegaram antes de nós e tem os profissionais que estão realizando o seu trabalho. Alguns deles não estão realizando de forma adequada. O problema é deles, não é nosso. Nós não podemos ficar ansiosos com a ansiedade do outro, com o descumprimento do dever do outro, que não tem como mudar a vida do outro. Nós temos como modificar a nossa. Antes da pandemia, nós gostamos de dar muito esse exemplo para falar da ansiedade, sempre viajando bastante, estando nos aeroportos. Inclusive, já fomos a Itabuna algumas vezes para realizar palestras. Nós ficávamos observando, às vezes, comportamento que todos nós também nos incluímos nessa condição. Às vezes, na hora de entrar no avião, antes mesmo dos comissários chamarem pelo microfone, as pessoas já estão na fila, ansiosas para poder entrar, que ele empurra na fila para entrar primeiro. Para quê? Se todos nós temos o bilhete, se ali está numerado, ninguém vai sentar no nosso lugar, mas nós queremos entrar primeiro. E entramos e ficamos naquela ansiedade. Que hora que vai sair? Nossa, só sai atrasado. Não, quem vai ser o último? Ficamos nos consumindo. E quando o avião chega no destino, antes de aterrissar, antes de estacionar, nós já estamos levantando. Queremos ser o primeiro a sair. Queríamos ser o primeiro a entrar, ou quer ser o primeiro a sair? Para quê? Para pegar a mala lá na esteira, que às vezes nem vem. Nós ficamos lá na esteira esperando, ansioso, será que vai vir? Nossa, será que foi extraviada? E a nossa mente, ela vai se consumindo, ela vai se perdendo. São coisas que parecem tão mínimas, mas que fazem diferenças. Às vezes a gente vai num show, vai no teatro, vai no cinema, onde as poltronas são numeradas, ninguém vai assentar. As pessoas ficam naquelas filas quilométricas, esperando, ansiosas, e brigam, e falam, porque ainda não abriu, porque vai atrasar. Ficamos perdendo aquela oportunidade. Então, na hora que entra para o show, entra para o cinema, está tão desgastado que não aproveita a vivência. Então, a ansiedade, ela nos consome nesse sentido, de não nos fazer aproveitar aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Então é preciso que nós controlemos a nossa ansiedade, desenvolvendo uma virtude muito básica e importante, que se chama paciência. A ansiedade se cura com paciência. Geralmente a pessoa ansiosa não tem paciência, não sabe esperar, sempre está em desequilíbrio com as situações ao redor. E é claro
que é um trabalho paulatino. Nós não temos condições de mudar de um dia para o outro, de hora para outra. É um processo que nós vamos construindo a partir da determinação, da vontade, do nosso equilíbrio. É Jesus que nos diz que bem-aventurados seriam os mansos, porque eles herdariam a terra. A mansuetude é essa vivência da obediência, da resignação, como muito bem está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais nos falam da importância de nós sermos obedientes perante as leis divinas e sermos resignados diante das experiências pelas quais nós passamos. Isso vai nos fortificando, isso vai nos trazendo essa experiência de podermos lidar com as nossas ansiedades de forma a termos uma vida mais tranquila, mais equilibrada, sem perdermos as estribeiras, sem muitas vezes perder o nosso equilíbrio, mas acendendo dentro do nosso coração essa paz interior. Nós queríamos agora, Cristiane, falamos demais, abrir aí espaço, se tiver algum questionamento a respeito do tema, e até os nossos internautas também poderem participar com as suas dúvidas. Como eu abri uma caixinha de perguntas, algumas pessoas mandaram suas perguntas e eu escolhi algumas, porque foram muitas, para poder passar para você. E aqui agora fizeram algumas perguntas, eu já anotei. A primeira é: a ansiedade já vem instalada em nossos genes desde o momento do encontro do corpo físico com o espiritual? Na verdade, todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes, como os nossos vícios e imperfeições, já estão no nosso espírito. Nós trazemos conosco a nossa bagagem espiritual, tanto positiva quanto negativa, que vai se manifestar na nossa existência, na atual, justamente para nós podermos fortificar aquilo que é positivo e transformar aquilo que é negativo. É claro que quando nós nascemos ou renascemos, na nossa vida cotidiana, nós vamos também adquirindo, nós vamos descobrindo potencialidades que estão guardadas, como também vamos inserindo na nossa vida as viciações e as imperfeições, como, por exemplo, a ansiedade. Então, é uma análise interior que nós precisamos fazer. Se essa ansiedade ela surgiu em determinado momento da nossa vida, ou se desde pequenos, desde quando nós nos entendemos por gente, nós já somos ansiosos de natureza, ansiosos com tudo que acontece ao nosso derredor. Se essa vivência ela já vem desde a infância, a probabilidade que seja algo que vem caminhando conosco de encarnações passadas é bem grande. Não podemos afirmar isso, que o nosso passado nos dá o esquecimento, quando nós reencarnamos, essa bênção de podermos ter este apagamento das nossas lembranças para nós podermos recomeçar. O importante é nós podermos trabalhar de forma a transformar aquilo que é negativo no nosso dia a dia. Uma outra pergunta é: a ansiedade, ela tem relação com a necessidade de controle? Uma pessoa que gosta muito de controlar tende a ser muito ansiosa? Sem dúvida alguma. Essa pergunta é super interessante. Quando nós não sabemos esperar, quando nós não sabemos lidar com o tempo do outro e queremos a todo instante controlar a todos aqueles que estão ao nosso derredor, acaba por despertar em nós essa ansiedade, essa vontade de poder realizar algo. Tem pessoas, inclusive, que quando estão num grupo,
precisa realizar uma atividade. Se os outros não fazem ou estão demorando muito, só vai, pega e faz. Ela não sabe delegar, ela não sabe dar o tempo do outro, respeitar, na verdade, o tempo do outro. Então, as duas imperfeições estão muito vinculadas. Quando nós não sabemos lidar com as vivências do dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor, desejando controlá-los a todo instante. Seja o nosso cônjuge, sejam os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, aqueles que estão convivendo conosco no dia a dia. É verdade. Ansiedade pode criar doenças sérias? A ansiedade já é uma enfermidade. E a partir da ansiedade, podemos ter outras enfermidades alojadas, desenvolvidas, porque a ansiedade ela vai gerando dentro de nós alguns distúrbios, alguns desequilíbrios, tanto orgânicos quanto emocionais. Uma pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa, por qualquer situação, ela demonstra essa ansiedade. Então ela tem muita palpitação, muitos batimentos cardíacos acelerados. Imagina, isso desgasta o coração, isso gera outros problemas cardíacos. A pessoa começa a ter sudorese nas mãos, começa a, às vezes, ficar tremendo com a ansiedade que tem. Isso, então, vai gerando outros distúrbios. É por isso que merece tratamento. Alguns casos, inclusive, o auxílio de medicamentos, os ansiolíticos. Nós temos aqui no Brasil o veso de poder nos automedicar. Isso não é recomendável. O uso de medicamentos, sejam eles quais forem, deve ser prescrito por um médico que tem a condição de analisar o nosso caso, porque o que é bom para mim pode não ser para você. O remédio que para mim está auxiliando a controlar a minha ansiedade, para você às vezes não vai fazer efeito. Então é um médico que precisa fazer este trabalho. E nós às vezes temos resistência, inclusive nós espíritas, com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras. E é preciso que nós busquemos o auxílio, que a medicina existe para isso, para nos ajudar a lidar com essas questões. Então, quando a ansiedade não é tratada, ela só vai aumentando cada vez mais a problemática, desembocando em outras doenças e vai gerando mais desequilíbrio no nosso ser físico, também espiritual. Então, o tratamento ele é muito importante para justamente nos fazer equilibrar essa ansiedade até o instante que o próprio médico vai suspender a medicação no tempo dele, não no nosso tempo. Porque às vezes também nós temos esse hábito de começar a tomar o medicamento e acreditarmos que já estamos já curados por causa da ansiedade. Ah, já estou curado, não estou tendo nada, não estou tendo sintoma nenhum. Então nós suspendemos o medicamento por conta própria e daí a pouco eclode de novo aquela crise de ansiedade, porque é uma crise. A pessoa, quando ela está neste estágio patológico, do nada surge aquela crise ansiolítica, onde a pessoa ela fica sem eira nem beira. Existem situações muito críticas, porque aqui no nosso encontro, nós estamos falando daquela ansiedade do dia a dia, que é, entre aspas, natural, que às vezes a gente vivencia, mas existem aquelas mais graves, que geram transtornos para a pessoa, e ela não sabe lidar com essa experiência, não precisa do tratamento conveniente para que não surjam outras enfermidades acopladas. Uma pessoa fez uma pergunta no comentário, ela disse assim: sou ansiosa, faço yoga, resolve? Com certeza. Aqui também o nosso Luiz King, ele está escrevendo, né, que a prática meditativa pode auxiliar muito com os efeitos da ansiedade. Sem dúvida alguma. A meditação, a yoga, todos esses recursos onde nós vamos trabalhando a interiorização, a viagem para dentro, vai fazendo gerar em nós equilíbrio. A meditação é excelente
esse momento que nós estamos conosco mesmo, que nós desligamos um pouco do mundo à nossa volta. Para a pessoa ansiosa, é muito difícil a meditação. Até para nós outros também, que não temos a problemática, nós ocidentais, desculpem, nós somos muito desligados dessas questões voltadas à meditação, que nós temos dificuldade. Os orientais dizem que a nossa mente é como um macaco que pula de galho em galho. Sempre estamos em lugares diferentes daqueles que nós nos encontramos. Então é muito difícil, às vezes, incorporar este hábito da meditação. E o ansioso é mais ainda, porque geralmente a meditação recomenda-se, principalmente no início, que seja feita num lugar em silêncio, com uma posição confortável, mas uma posição única, em que nós possamos desligar de tudo ao redor. Então, ansioso, quando ele se assenta e começa a perceber o silêncio, já começa a ficar ansioso. Nossa, quanto tempo eu vou ficar nessa posição? Nossa, já está dando comichão aqui na perna. Nossa, está coçando a minha orelha. Nossa, está coçando ali. Não, e vai demorar muito se alguém chamar na campainha. E se o telefone mandar uma mensagem? Então, nós começamos a perder o foco daquilo que nós estamos realizando. Ansiedade é isso. É a gente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não realizar nada. Então, a meditação, yoga e outras práticas, elas nos ajudam bastante. A leitura edificante. O hábito da leitura é excelente para a gente focar naquilo que nós estamos fazendo, esquecendo um pouco ao nosso derredor. Com certeza, ajuda bastante essa e outras práticas. Tem mais uma. Ansiedade pode me levar a desenvolver uma obsessão? Com certeza. Porque as obsessões, elas acontecem a partir da sintonia e da afinidade que nós vamos estabelecendo com os espíritos que estão ao nosso derredor. Todas as vezes que nós vamos criando dentro do nosso coração pontes, elas se estabelecem. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos explica muito bem as obsessões, no capítulo 23, quando ele diz da necessidade de nós estarmos vigilantes. Porque quando nós falamos de obsessão, nós queremos sempre culpar ou responsabilizar o espírito desencarnado, que é aquele que vai absorver as nossas energias, que vai estar do nosso lado, que vai nos prejudicar. Mas nós esquecemos, primeiramente, que nós não somos vítimas, porque se ele está vinculado a nós, é porque um dia nós fomos os algozes, ele que foi a vítima, embora um erro não justifique o outro, mas a divindade permite essa vinculação para o nosso aprendizado. E, em segundo lugar, porque nós permitimos. Nenhuma obsessão ocorre sem a nossa permissão. Porque nós abrimos aquele espaço, aquela brecha, que pode ser também a ansiedade. Porque os espíritos se aproveitam de todas essas situações para encontrar o nosso ponto fraco. Principalmente aqueles que querem nos perseguir, aqueles que têm alguma vinculação conosco do passado, inimizades. Então eles ficam nos esgueirando até o momento em que percebem que naquele ponto que eles podem atuar. Então o que eles fazem? Potencializam a vivência. Nós por si só já somos ansiosos, então o que eles vão fazer? Vão exacerbar isso em nós, gerando maiores desequilíbrios. Não há como o espírito atuar num ponto em que nós não somos propícios ou propensos a desenvolver aquela experiência. Além do que, também podemos criar essas vinculações obsessivas com espíritos ansiosos. Porque às vezes, quando nós falamos de obsessão, a gente acha que é somente de espírito perseguidor, espírito vingativo, espírito inimigo. Não. Existem obsessões também que se fazem por afinidades de amizade. Amizade no sentido de criar ali o vínculo do mesmo ideal. Então, tem a obsessão por causa da bebida, tem a obsessão por causa da maledicência, tem a obsessão por causa do orgulho, por causa da ansiedade. Por quê?
Porque nós somos espíritos. Quando nós desencarnamos, levamos conosco as nossas conquistas. Então, o ansioso, se ele não se trata, não se reconhece, não quer modificar, no mundo espiritual fica ansioso também. E acaba estabelecendo vinculações com pessoas que têm a mesma sintonia. Então, às vezes, nem é por mal, é por encontrar realmente ali o campo de vivenciar, de exteriorizar a sua experiência. E o tratamento é a transformação, é a nossa reforma. Porque os vínculos obsessivos, eles são trabalhados, extirpados, a partir do momento em que nós nos reconhecemos doentes e queremos nos tratar. Muito mais do que uma reunião de desobsessão, onde nós vamos com o intuito de ser auxiliado, o dialogador conversar com aquele espírito, mas é imprescindível a nossa transformação, a nossa reforma íntima, justamente para que nós possamos nos transformar e auxiliar aqueles que são conosco na jornada. Como o Centro Espírita pode me ajudar no controle da ansiedade? A casa espírita, ela tem o objetivo de nos orientar, de nos esclarecer, de nos proporcionar caminhos para que nós possamos trilhar. O trabalho da ansiedade é um trabalho muito íntimo, é um trabalho de conscientização nossa, a partir dos estudos, de palestras que nós escutamos, do trabalho, porque a tarefa assistencial ela ajuda bastante. Então, a casa espírita, ela auxilia nesse sentido, de nos oferecer o arsenal para o tratamento que nós precisamos desejar. Porque não é um passe de mágica, não é um milagre, onde simplesmente porque nós começamos a frequentar uma casa espírita ou uma instituição religiosa, a nossa ansiedade vai passar. Hoje nós estamos aqui reunidos, falando sobre ansiedade numa abordagem espírita, mesmo porque nós não somos formados na área psicológica ou psiquiátrica para falar com propriedade a respeito da temática neste sentido, mas nós estamos aqui reunidos com o intuito de meditar sobre este tema, de oferecer condições para que nós possamos transformar a nossa vida. É um caminho, mas trilhá-lo depende de cada um de nós. Então a doutrina espírita, ela tem essa função da religião religar e ligar a criatura com o Criador, de poder dar para nós caminhos iluminativos. E nós outros vamos meditando, vamos nos esforçando para poder alcançar os nossos objetivos. Então a Casa Espírita oferecendo a tarefa, isso é muito significativo para o nosso coração, porque ocupar a nossa mente, esvaziar a nossa mente dessas questões negativas, de ficarmos todo instante pensando no que vai acontecer depois e viver aquele momento, viver o agora. Não é transferir a ansiedade para a tarefa também não, porque às vezes a pessoa vem para a tarefa já ansiosa, vai dar certo, nossa Deus, hoje é meu dia do estudo, nossa, hoje é o dia da evangelização, será que eu vou dar conta de dar aula? Então a pessoa transfere aquela dificuldade para a tarefa que está fazendo, e a tarefa justamente é para ajudar a trabalhar essas questões. Então é um esforço íntimo de cada um de nós, um trabalho paulatino, onde nós vamos nos esforçando para ser melhor a cada dia. Vou fazer a última, tá? Antes da pandemia, eu tinha uma necessidade de controle. Organizava toda a minha rotina. Depois da pandemia, nada que eu tinha organizado se cumpriu. Comecei então a não organizar nada. Fiquei relapsa. Nós não podemos julgar o companheiro ou a companheira que faz a pergunta, porque essa é uma análise íntima de cada um. Mas é preciso nós refletirmos sobre os nossos comportamentos. Porque aquilo que é positivo, nós não podemos nos perder.
Nós não podemos deixar de vivenciar. A organização ela é primordial para que nós consigamos vivenciar as experiências, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, os nossos ideais. Quando nós não nos organizamos, podemos estar propensos à ansiedade. Porque tudo que não é pensado, não é projetado, traz dúvidas, traz dificuldades de realização. Então, a organização ela deve fazer parte do nosso dia a dia. É claro que com essa nossa vivência atual, já há mais de um ano, estamos tendo a oportunidade de conviver com a pandemia para nos fazer repensar, meditar sobre tantas coisas. Muitas situações que ora nós vivenciávamos, elas vão se perdendo, nós vamos deixando nos envolver pelo pessimismo, pela preguiça, pela falta de vontade de prosseguir. Nós precisamos estar muito vigilantes para que isso não aconteça. Porque os valores reais, eles precisam permanecer. São os tesouros da alma que Jesus nos convida a cultivar, que não se perdem jamais. Porque se perder, na verdade, nós não havíamos conquistado. Há uma passagem do Evangelho que fala isso, quando a benfeitora Amélia Rodrigues, ela conta ou descreve de uma forma mais aprofundada, aquela passagem da mulher adúltera, quando depois que Jesus a liberta, lhe dá uma nova oportunidade, ela vai estar com Jesus na casa em que ele estava hospedado, e então ela chega dizendo assim: Senhor, desculpe-me por estar tirando a sua paz. E Jesus olha para ela e diz: ninguém pode tirar aquilo que eu já conquistei. Então, aquilo que nós conquistamos, ninguém é capaz de tirar. Se nós somos uma pessoa organizada, sempre seremos. Levaremos conosco essa conquista para a eternidade. Então, se por algum motivo nós nos tornamos relapsos, se algum motivo nós começamos a ficar desorganizados, é preciso meditar por quê. Por que essa vivência foi tomando conta de nós? Por que nós permitimos agir dessa forma? E voltar à posição positiva de comandar a nossa vida, de voltar a ser organizado, de ter o planejamento para que nós consigamos justamente alcançar os nossos objetivos, alcançar os nossos ideais e seguirmos adiante para a conquista da nossa plenitude. Que não é um trabalho fácil, é um trabalho diário, mas que não pode ser um trabalho ansioso. É um trabalho realmente de paciência, primeiramente conosco mesmo. E às vezes a ansiedade também, Cristiane, ela manifesta-se muito conosco mesmo. Às vezes é com os outros, que não sabem esperar, do tempo e hora ao nosso dispor, mas aquela ansiedade de poder realizar alguma coisa, de não estar dando conta de fazer algo, que a gente fica ansioso, isso prejudica ainda mais. Às vezes temos um trabalho para poder entregar, uma tarefa para ser realizada, e nós ficamos envolvidos por aquela ansiedade de querer terminar na hora, de fazer tudo perfeito, perfeccionismo. Isso também nos consome, porque é preciso a gente reconhecer que temos as nossas debilidades, que temos os nossos limites, que nem tudo a gente consegue realizar da forma que desejávamos. Então, desde situações pequeninas, até numa costura que nós vamos fazer, que às vezes dá errado, a linha corta lá na máquina, ou então não dá certo a costura do jeito que a gente estava fazendo, até nas situações maiores de um emprego que nós não conseguimos, ou de um relacionamento afetivo que não deu certo da forma que nós almejávamos. Tudo isso vai gerando em nós possibilidade de aprendizado, de crescimento espiritual, quando são bem vivenciados. Mas se nós ficarmos ansiosos conosco mesmo, de querer resolver aquilo do jeito que precisa ser resolvido, com a ideia de que tem que ser perfeito,
nós ficaremos frustrados, infelizes. Isso vai gerar mais distúrbios na nossa caminhada. É verdade. Wellerson, muito obrigada. Foi maravilhoso passar esse tempo aqui agora, ouvindo você, aprendendo com você. Eu tenho certeza que as pessoas que estão conectadas aqui, aquelas que entraram e saíram, aquelas que permaneceram, conseguiram extrair ensinamentos de tudo que você falou. Muitos coraçõezinhos subindo, muita gente falando, mandando coração, mandando flores para você, porque a ansiedade é um assunto muito importante. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não se mostrou ansioso? Se não muito, um pouco. Então, a sua reflexão que você trouxe para nós hoje serve para que nós possamos meditar nas nossas ações do dia a dia, nos nossos pensamentos, porque, como você bem colocou, o pensamento vai pulando de um lugar para o outro e, quando percebemos, já estamos tomados por eles. E se a gente não conseguir gerenciar os nossos pensamentos, nós podemos ter problemas muito sérios por conta disso. Então, nós queremos agradecer a você muito, dizer que nós vamos chamá-lo de novo, porque foi muito bom ouvi-lo. Te convidar agora, se você puder, quiser, claro, para fazer a prece, nossa prece final. Pode ser? O maior prazer. Queríamos primeiramente, Cristiane, agradecer também aos nossos internautas por estarem conosco, nos acompanharem nessa sala, amigos tão queridos aí espalhados pelo Brasil inteiro, de outros estados, junto conosco nessas reflexões. Queria convidar a todos para que possam se inscrever no canal do Instagram do Lar do Coração, para participarem de outros encontros como esse. Quando inscritos, nós sempre somos avisados quando entra um vídeo no ar aqui pelo Instagram. Agradecer pelos comentários, pelos corações enviados, pelas vibrações amorosas, que é isso que sustenta o nosso trabalho. Então vamos elevar os nossos pensamentos para podermos agradecer. Senhor Jesus, nestes instantes finais do nosso encontro, a nossa gratidão por tudo que temos recebido, pelas dádivas do teu amor incomensurável, pela mensagem do seu evangelho que nos ilumina, que nos esclarece. Abençoa, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Sustenta-nos na nossa jornada, diante das adversidades. Nos auxilie, Senhor, a curar dentro de nós a ansiedade, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, fazendo brilhar dentro da nossa alma as virtudes necessárias para a nossa iluminação interior. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este encontro, e ser conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, abençoe a você, abençoe a cada uma dessas pessoas que estiveram conosco nesse encontro e que possamos nos encontrar novamente para aprender um pouco mais com você em breve. Que Jesus lhe abençoe sempre. A todos nós. Fica com Deus. Até mais. Um abraço. Uma boa noite. Para Até você mais. também.